Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, né? O que são as figuras de linguagem? Que conteúdo é esse? Já adianto para vocês que esse é um conteúdo que vocês estão vendo agora no sexto ano, mas que vocês também, né, verão em outras séries. Vamos lá, para a gente iniciar, vamos ler um trecho de um texto do gênero Memórias Literárias, que é um gênero que vocês também têm estudado no decorrer das aulas. Vamos verificar como as figuras de linguagem se manifestam nesse gênero. Vamos lá, acompanhem comigo a leitura. Memórias de um Ribeirinho, com adaptações Daniele Oliveira Cunha, Jiquiriçá, Bahia. Já faz tanto tempo, mas as lembranças dos meus tempos de infância vividos na zona rural não me saem da memória. Ao primeiro cantar do galo, meu pai já estava de pé e pronto para começar mais um longo e fatigado dia de trabalho. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. A mesa estava repleta dos produtos da terra, frutos do suor de um incansável ribeirinho que trabalhava de sol a sol para garantir o sustento da família. O cheiro de mato verdinho adentrava em nossas narinas. O céu azul límpido irradiava felicidade. Ah, como era gostoso! Saíamos correndo e, tibum, caíamos na água, nadávamos como peixinho. Quando me lembro disso, lágrimas vêm aos olhos, pois aquele majestoso rio, palco das nossas peraltices de criança, transformou-se em um pequeno riacho ofegante, que insiste em ressurgir após cada temporada de chuva, mas nada à altura do que era antes. Nisso, passávamos quase o dia inteiro. Naquelas águas claras e límpidas, perdíamos tempo a observar a briga dos peixes que disputavam os farelos que atirávamos na água. A ansiedade tomava conta de todos nós. O coração acelerava de tanta felicidade e quando o ingênuo peixinho caía em nossas mãos era uma folia. Não víamos o tempo passar, só percebíamos quando o céu começava a escurecer, em um belo pôr do sol, levando consigo aquele lindo dia de diversão. Mas o tempo passou, e a infância marcante desse ribeirinho agora fica registrada apenas em minha memória. Um rio de águas límpidas, intermináveis dias de sol estão agora guardados em meu coração. Sinto saudades de uma época em que meus netos não terão a oportunidade de viver, de um tempo mágico, cheio de alegrias e encantos. Minha maravilhosa infância. Texto baseado na entrevista feita com o senhor Joaquim Santos Cunha, 53 anos. Então, vocês verificaram, né, esse texto, a forma como o narrador relembra aquilo que viveu. E vamos lá, vamos relembrar. Por que esse texto se trata do gênero Memórias Literárias? Ao ler esse texto, por que constatamos que pertence ao gênero Memórias Literárias? Vamos lá, relembrar algumas características. São textos produzidos para rememorar o passado vivido. Para isso, as palavras devem ser escolhidas com cuidado, para conduzir o leitor pelos cenários e fatos narrados. E é isso que a gente vê muita descrição durante essa leitura, você consegue se imaginar naquele ambiente, consegue sentir a saudade que o narrador sente ao relembrar a sua infância. São textos literários e, por serem textos que levam o leitor a um estado de emoção e são escritos fazendo uso de uma linguagem mais conotativa, né, de uma linguagem mais figurada. A linguagem conotativa se manifesta nestes textos por meio do uso das figuras de linguagem, que é o nosso tema de hoje, né? Então, vocês já viram o que é a linguagem denotativa e o que é a linguagem conotativa.
Lembram que a linguagem denotativa se trata da linguagem literal, do significado real da palavra. Já o sentido conotativo é o sentido criativo da palavra, é o sentido figurado da palavra. E as figuras de linguagem, elas só se manifestam no sentido conotativo, no sentido figurado de uma palavra, de uma expressão. Professora, então me diga o que são as figuras de linguagem e como é que a gente reconhece no texto? Vamos lá, gente. As figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. As figuras de linguagem, gente, elas dão mais expressividade àquilo que o narrador quer passar para o leitor. É por isso que o texto ele acaba se tornando literário. As figuras de linguagem são um recurso para que o texto se torne literário. Vamos para alguns exemplos. Nós temos várias figuras de linguagem. Hoje vamos estudar apenas algumas, né? Vamos reconhecer esses recursos expressivos que tem no texto, mas que a gente também utiliza no dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe, nem percebe que estamos usando figuras de linguagem. Vamos lá para a primeira figura de linguagem? Olhem o exemplo. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. Personificação é o nome da figura de linguagem. Por que se trata da personificação? Porque consiste em dar características de seres animados a seres inanimados. Gente, seres animados são seres que têm vida. Seres inanimados são os que não têm vida. Por exemplo, as pessoas são seres animados. Os objetos são seres inanimados. Então, olhem só o exemplo novamente. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. Gente, o vento frio, ele acaricia rosto? Não. Acariciar é uma ação que os seres humanos, né, animais, fazem nos outros, né? O vento frio não tem essa ação de acariciar. Então, estou dando uma característica de um ser humano, né, de um ser animado, a um ser que não tem essa característica, que é o vento. O vento não acaricia. Quando fazemos esse jogo de palavras, quando usamos esse recurso expressivo, chamamos de personificação. E vocês estudam personificação desde quando estudam fábula, né? Lembram que na fábula os animais falam? Agem como seres humanos, então eles estão sendo personificados, porque características humanas estão sendo dadas àqueles seres que não têm aquelas características, como falar, por exemplo, tá? Temos aí personificação. Olhem outro exemplo que aparece, né, na tela. Aquele majestoso rio, palco das nossas peraltices de criança, transformou-se em um pequeno riacho ofegante. Riacho, ele é ofegante? Quem é ofegante? Ofegante são as pessoas. Então, eu estou dando uma característica para o riacho de um ser animado, dos seres humanos. Logo, temos aí, na expressão rio ofegante, temos também personificação. Vamos a outra figura de linguagem? Olhem o exemplo. Saíamos correndo e tibum! Né, para dar maior expressividade, para você imaginar o barulho, né, das crianças pulando no rio, pulando na água. Qual é a palavra que tem aí nesse exemplo? Tibum, né? E vejam que tibum é um som, representa um som que está sendo colocado por meio da escrita. A esse recurso, a essa figura de linguagem, a gente chama de onomatopeia. Encontramos também nas histórias em quadrinhos, como já vimos, nas tirinhas. Então, o que é onomatopeia? É a palavra ou conjunto de palavras que representam um ruído ou o som. Então, toque-toque, blém-blém, tibum, como vocês estão vendo, ou outros barulhos que são representados por meio da escrita, são figuras de linguagem chamada onomatopeia, tá bom? Que representam um ruído ou som por meio de uma palavra.
É sim uma figura de linguagem. Agora vamos conhecer outra figura de linguagem, tá? Aqui abaixo vocês veem mais um exemplo de onomatopeia, né, tic-tac, né, para terminar de apresentar essa figura. Como eu disse, vamos ver outra figura de linguagem. Olhem o exemplo. Caíamos na água, nadávamos como peixinhos. Olhem só, gente, para construir essa ideia de que o narrador e os outros, né, a forma como eles nadavam, ele está fazendo uma comparação. Ele compara o nado dele igual aos peixinhos, né? E você percebe que ele compara por meio da palavra como. Nadávamos como peixinhos. É uma figura de linguagem quando você faz uma comparação. O próprio nome da figura de linguagem é comparação, tá? Então, repetindo, em que consiste a comparação? Baseia-se na semelhança entre dois elementos, usando normalmente a palavra como, igual a, parece, com, né? Essas palavras elas vão estabelecer comparação. Nadávamos igual peixinhos. Nadávamos e parecíamos peixinhos. Então, vai haver palavras, termos que vão dar ideia de comparação para apresentar essa figura de linguagem. Olhem outro exemplo de comparação. O meu coração está igual a um céu cinzento. O coração do enunciador está sendo comparado a um céu cinzento. Então, como está o coração desse enunciador? Ele está frio, porque o céu cinzento, o cinza, né, não indica algo caloroso, amoroso, e sim o contrário, né, frio. Logo, a gente imagina como esteja as emoções desse enunciador que diz que o coração dele está igual a um céu cinzento. E vamos finalizar com mais uma figura de linguagem. Olhem o exemplo, o coração acelerava de tanta felicidade, né? No coração, nosso coração, ele bate mais forte em algumas situações, mais rapidamente. Agora, quando ele diz o coração acelerava, ele acaba consistindo aí num exagero. O nome dessa figura de linguagem é hipérbole. A hipérbole consiste no exagero. Olhem outro exagero, ela chorou rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas, mas essa frase foi usada para dar mais expressividade, para dizer que ela chorou muito, né, com muita intensidade. Então, rios de lágrimas é para intensificar, para dizer o quanto ela chorou demasiadamente, que significa muito. Logo, temos aí uma hipérbole, essa figura de linguagem. A figura de linguagem, né, são recursos expressivos, consiste em recursos expressivos, como esse, né? Então, hoje nós trabalhamos essas figuras de linguagem, falei para vocês anteriormente que tem mais figuras de linguagem, que no decorrer da série de vocês, que em outras séries vocês vão estudar mais sobre as figuras de linguagem e como elas estão presentes nas memórias literárias, porque para o texto ficar mais expressivo, mais literário, ele precisa de vários recursos, e um desses recursos são as figuras de linguagem. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e acessem a plataforma Eduque Acre para rever essa aula novamente. Obrigada!